O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências policiais. Depois de 2 meses de investigações, agentes da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú prenderam 5 pessoas envolvidas em um esquema de extorsão, sequestro e assalto. Rosália Vargas, conhecida como Gringa, de 51 anos, Iracema Freiner da Silva, de 50, o irmão dela, Valmor Freiner, de 51, Paulo Roberto da Rosa, de 55, e Vladimir Aparecido Carvalho Grade, de 50 anos, que era o chefe da quadrilha, foram presos por volta do meio-dia numa casa alugada na rua 4000, em Balneário Pissarras. Os bandidos chegaram a praticar assaltos, mas o forte do grupo mesmo eram os sequestros. O crime funcionava da seguinte maneira: a quadrilha montava uma empresa de fachada com site e telefone fixo e caçava empresários do ramo para oferecer cargas que supostamente eram apreendidas pelo governo e revendidas por um valor abaixo de mercado. A vítima vinha para Balneário Camboriú, onde era recebida por Iracema, que levava o empresário direto para o cativeiro. Uma casa na rua Adolfo Antônio Cabral, no bairro Gravatá, em Navegantes, foi alugada por 3 vezes para aprisionar as vítimas. Depois do pagamento do resgate, a pessoa era largada em uma rodovia. Até ontem, 2 vítimas reconheceram os sequestradores. Em uma das ações do grupo, o empresário chegou a pagar um resgate de R$235 mil. Todo o grupo estava foragido. Agora, eles já foram encaminhados para presídios da região. E o quartel da Polícia Militar de Ilhota, localizado na rua Isidoro Mães, no centro, foi alvejado por bandidos na madrugada de sexta-feira. A Polícia Militar acredita que 2 grupos foram responsáveis pela ação. Enquanto assaltantes invadiam a agência do Banco do Brasil e tentavam furtar 2 caixas eletrônicos, outro grupo acompanhava a movimentação dos policiais dentro de um carro estacionado na rua lateral da base da PM. Segundo informações da Polícia Militar, assim que o telefone tocou, os tiros começaram. Foram 5 disparos, 3 atingiram o prédio e 2 a viatura que estava estacionada no local. Depois dos disparos, os homens fugiram. Rondas foram feitas, mas até agora ninguém foi localizado. A porta do banco foi quebrada, mas os caixas eletrônicos não foram arrombados. E as agências bancárias de Balneário Camboriú podem mudar de horário de atendimento e abrir entre as 11 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Atualmente, os bancos da cidade funcionam das 10 da manhã às 3 horas da tarde. O projeto de lei que determina a mudança foi aprovado na primeira votação durante esta semana na Câmara de Vereadores da cidade. O objetivo é adotar o mesmo horário de atendimento das cidades vizinhas. O assunto foi discutido em março deste ano em uma consulta entre os associados da Câmara de Dirigentes Lojistas e o Sindicato do Comércio Varejista, que apontou que mais de 70% dos empresários concordam com essa mudança de horário de atendimento dos bancos. Para virar lei, o projeto, que é de autoria do presidente da casa, Nilson Probst, e subscrito por outros vereadores, deve passar por uma segunda votação nos próximos dias. A gente vai continuar acompanhando essa situação da possível mudança dos horários dos bancos em Balneário Camboriú. E 10 pessoas foram detidas por suposto envolvimento com casos de prostituição e exploração sexual em Navegantes. Os suspeitos foram detidos em uma operação da Polícia Civil que aconteceu na madrugada desta sexta-feira em 6 bares no centro da cidade. Nos locais foram cumpridos mandados de busca e apreensão e confirmados casos de prostituição, exploração e tráfico de drogas. Apenas um homem de 56 anos, que era proprietário de um dos bares, foi preso em flagrante. As outras 9 pessoas detidas já foram liberadas. E agora vamos falar de notícias internacionais. Moscou negou novamente que tenha tropas no leste separatista da Ucrânia após a OTAN confirmar a chegada de soldados russos à região. A Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa confirmou a chegada de material militar, assim como a OTAN. O governo em Kiev e os ocidentais acusam a Rússia pelo agravamento do conflito, que já matou mais de 4.000 pessoas desde abril. O cessar-fogo decretado em setembro é constantemente violado. Nas últimas 24 horas, combates mataram 4 soldados ucranianos e deixaram 18 feridos, segundo as autoridades de Kiev.
Apesar da trégua entre o governo da Ucrânia e os separatistas, a situação segue tensa em Donetsk, com constantes registros de bombardeios. A ONU alertou nesta quarta-feira para o perigo da volta de uma guerra em larga escala na região. E o Reino Unido vai endurecer as medidas antiterroristas contra os integrantes do grupo Estado Islâmico. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico David Cameron durante um discurso no parlamento australiano. David Cameron está na Austrália para participar neste fim de semana da cúpula do G20, o grupo das grandes economias industrializadas e emergentes do planeta. O primeiro-ministro destacou a importância de combater o terrorismo. A raiz do desafio que enfrentamos é a narrativa extremista. Temos de enfrentar esse extremismo em todas as suas formas e proibi-lo em nossos países. Temos de bani-lo de nossas escolas, universidades e prisões. E vamos trabalhar com a grande maioria dos muçulmanos que abomina a narrativa distorcida que tem seduzido algumas pessoas. As medidas fazem parte de uma nova lei antiterrorista que vai dar mais poderes à polícia para apreender passaportes e impedir que cidadãos britânicos suspeitos de envolvimento com os jihadistas retornem ao país. Entre as ações também está a proibição do pouso no Reino Unido de empresas aéreas que não respeitem as listas de restrição de passageiros elaboradas pelas autoridades. Segundo a imprensa britânica, a nova lei vai impedir que jihadistas que tenham combatido na Síria ou no Iraque voltem ao Reino Unido durante ao menos 2 anos. Atualmente, há cerca de 500 jihadistas britânicos nos 2 países que têm várias regiões controladas pelo grupo Estado Islâmico. O pacote de medidas deve ser submetido ao parlamento ainda este mês. E o famoso Moulin Rouge entrou mais uma vez para a história ao aparecer na edição de número 60 do Guinness Book. O elenco do Moulin Rouge bateu 3 recordes do mundo, entre eles o de maior número de passos rond de jambe de cancan francês em menos tempo, 29 em 30 segundos. A façanha foi realizada por uma fileira de 44 dançarinas. O Moulin Rouge, que celebra 125 anos, conseguiu também o recorde de mais posições da perna em torno da cabeça. O dançarino grego Adonis Kosmadakis realizou 30 destes movimentos acrobáticos do cancan francês em 30 segundos. Outro integrante do cabaré, o francês Nicolas Pillian-Guéguedarra, quebrou o recorde de giros no chão com 36 espacates em meio minuto. O chamado French Cancan surgiu em Londres no fim do século XIX e foi exportado para outros países, principalmente a França, onde ficou associado à imagem da vida noturna parisiense. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais uma reportagem do nosso quadro Por Aí. O tema de hoje é o estresse. É um instante só e nós já voltamos.